de pais que deram certo e pais que deram errado, para que nós possamos nos espelhar nos pais que deram certos, mas quando a gente fala dos pais que deram errado, é para a gente ver por onde eles foram e para onde não devemos ir, né? Uma vez eu ouvi já uma voz que você é sábio, a pessoa normal, ele erra, ele corrige, né? Como é que eu vou dizer, como é que é? As pessoas normais, ele aprende com seus erros. Os tolos não aprendem nem com seus erros. E os sábios aprendem com os erros dos outros. Então, que nós possamos ser sábios e aprender com os erros dos outros. E a primeira família que eu quero falar nessa noite, uma família que não deu certo, uma família que tinha 50% de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado. Todas as famílias são assim, né? É meio redundante falar em 50%, mas essa família era uma família que foi criada e era discipulada por Deus. Era a primeira família, a família de Adão. Uma família que ela tinha, o Senhor os criou e estava ali todos os dias com ele. E Deus tomou o homem e deu a mulher para Adão. Lá em Gênesis, eu quero ler rapidinho, em Gênesis 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. No 2:17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus, ele colocou essa família no jardim e deu uma ordem: não, vocês não vão comer isso, vocês não vão fazer isso. Vocês podem fazer tudo, vocês vão comer tudo, menos comer da árvore, dessa árvore vocês não vão comer. E depois Deus formou a mulher. Para quem Deus deu a ordem? Para quem? Ele deu a ordem para o homem. E aí depois ele formou Satanás, e Satanás ele foi lá no Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido. E ele comeu. Deus, ele não deu a ordem para a mulher. Deus, ele deu a ordem para o homem. Satanás, ele faz assim, ele sabe aonde ele pode ir. E por que eu vejo nesse ponto que o homem não estava vigiando a sua casa? Você é homem de Deus, vigie a sua casa. Veja, você tem que estar sabendo tudo o que está acontecendo no seu lar. Porque essa ordem foi dada para Adão. Quando Deus formou o homem, ele deu essa ordem. Depois ele formou a mulher, no Gênesis 3. E a mulher viu aquela árvore boa para comer. E na nossa casa, o pecado ele é bom, ele é agradável aos olhos. E a mulher vendo aquilo, deu logo ao homem. E o homem desobedeceu a ordem de Deus. Quando o homem desobedece a ordem de Deus, tudo vai dar errado. Eu creio aqui que se Adão, quando a Eva comeu aquele fruto, e fosse dar ao marido dele e falasse: não podemos comer, vamos chamar Deus, vamos ver o que vamos resolver, certamente o Senhor teria perdoado aquela família. Eu creio num Deus misericordioso. Mas quando o homem, do lado da mulher, porque ele diz que ela comeu e deu, então o marido estava do lado vendo. Quantas vezes estamos na nossa casa vendo os nossos filhos, nossa esposa, e não fazemos nada, e até às vezes compartilhamos o mesmo erro. Meu irmão, chefe da sua casa, quando você vê qualquer coisa, você precisa ser o cabeça na sua casa, chamar a responsabilidade. Não, vamos fazer assim. E a mesma coisa a mulher, quando vê o homem, porque somos uma equipe. A mulher, quando ela falha, o homem, quando falha, a equipe perde. Quando a família, um dos dois perde, a família perde. E o que aconteceu com essa família? Quando Deus chamou, no Gênesis 3, chamou o Senhor Deus, quando eles erraram, lá no 3:9. Quem foi que ele chamou quando eles erraram? E chamou o Senhor Deus ao homem, e a quem ele perguntou: onde estás? Onde você está, Adão? E o que aconteceu? No 12. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi.
E a mulher, não, mas foi a serpente que o Senhor colocou aqui. Começa aquela transferência de culpa, aquele jogo de empurra. E aí quando você começa assim, quando você tem um erro na sua casa e você começa a transferir culpa, a culpa é dele, não, a culpa é dela, a culpa é de fulano, de ciclano. Quando a falha acontece, não tente procurar culpados, não transfira culpas, tente resolver o problema. Às vezes a gente perde tempo para tentar descobrir de quem foi a culpa, de quem é a falha. Não, foi ele, foi a mulher que o Senhor me deste, não, foi a serpente que me induziu. Não existe um culpado. Quando a casa cai, quando a casa entra em colapso, os dois vão passar pelos mesmos problemas. Então não fiquem perdendo tempo procurando culpados. Tentem se unir para achar solução. O que vamos fazer? Como vamos sair dessa? Perdemos muito tempo tentando transferir culpas, tentando transferir. Então, eles ficam transferindo a culpa, e depois disso, quando começam as acusações, a família já estava destruída. Um irmão matou o outro, começaram a ver, foram criados naquela casa onde o pecado tinha habitado, porque eles não conseguiram se unir. E o homem não estava ali como cabeça, cuidando da sua família. Então é muito importante que nós, como os homens, como sacerdote, você como chefe da sua casa, esteja de olho nas falhas, nas investidas de Satanás, porque ele está sempre à espreita, tentando uma brecha para poder acabar com a sua casa, acabar com a nossa família, porque a família tem sido muito atacada nestes dias, tem sido alvos satânicos, demoníacos, e nós temos que orar por cada família, nós temos que orar, pedir a Deus para nos dar sabedoria, para criar os nossos filhos. Estão existindo várias teorias, que você não deve corrigir, que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, mas, meu irmão, siga a palavra de Deus. A palavra de Deus manda a gente olhar, corrigir nossos filhos. Nós precisamos estar de acordo com a vontade de Deus. Não importa o que metodologias recentes tenham falado, nós precisamos estar segundo a vontade de Deus. Lá, outra família que eu tenho para falar para você, lá em 2 Reis 20, a partir do versículo 1, é uma família também que não deu certo. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor fala para Ezequias: põe a sua casa em ordem. Eu te pergunto nessa noite, meu irmão, como é que está a sua casa? A sua casa está em ordem? A sua casa está organizada? Se o Senhor falasse para você e te levasse hoje, como ficaria a sua casa? Como ficaria o seu lar sem a sua presença de sacerdote? Eu tenho eu tive um tio que ele faleceu, e a esposa dele nunca tinha trabalhado, minha tia nunca tinha trabalhado, e ela sofreu muito, porque ela não tinha preparo algum, e ela teve que começar a trabalhar em casa de família, e quando a casa estava desordenada, ficou totalmente desordenada. Eu penso muito nisso, às vezes lá em casa eu até falo, eu tenho algumas conversas com a minha esposa lá e falo: olha, se eu morrer, você tem que pegar esse caderno aqui, procura fulano, procura esse daqui, vai lá as contas aqui, as senhas estão aqui, esse seguro de vida está aqui. Eu sempre me preocupei muito com isso, porque nós temos que estar com a nossa casa em ordem, porque nós nunca sabemos o nosso dia de partida. Nós estamos numa fila, né? De vez em quando a gente ouve pregadores falando, e a uma hora podem chamar o seu número. E como está a sua casa? Se você morrer hoje, como vai ficar a sua família? E nós, como sacerdotes de Deus, temos que nos preocupar. Eu me preocupo muito com isso. Nós temos que estar preparados para a nossa ida e deixar a nossa casa em ordem. Ele não colocou a sua casa em ordem, e a casa dele. Ele pediu a Deus para viver. Ezequias pediu a Deus, e Deus deu mais 15 anos. Vai lá, põe a sua casa em ordem. Ele orou, pediu a Deus, e Deus deu mais 15 anos. E ele foi lá no capítulo 20, 13... não colocou a sua casa em ordem, e chegaram os babilônios lá. Ezequias se agradou, mandaram os mensageiros para o seu palácio, e ele foi lá e mostrou a sua casa, mostrou os seus tesouros, mostrou tudo que ele tinha, e foi imprudente.
E por ter feito isso, ele ter mostrado toda a sua casa, todo o seu tesouro, lá no 2 Reis, no 20:17, eis que virão, o Senhor falou para ele, porque você mostrou, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz em meus dias. Olha a atitude desse pai. Estavam falando que tudo que ele tinha seria perdido porque ele foi imprudente e mostrou toda a sua casa para os inimigos, porque trouxeram presentes. Hoje em dia temos feito isso. Pegamos as nossas fotos, tudo que temos e colocamos no Facebook, em redes sociais, estamos mostrando para pessoas que não querem o nosso bem. Hoje tem pessoas que você leva, quem você está levando para sua casa, para dentro do seu lar, mostrando o seu tesouro, mostrando o que você tem. Tem pessoas que estão entrando hoje na sua casa para te destruir. Meu irmão, nessa noite Deus manda te dizer, tome cuidado com o que você tem aberto, para quem você tem aberto sua casa, vigie, ore. Você às vezes está colocando uma amiga, que ela está querendo o que é seu, ou um amigo que ele quer o que você tem. Deus, ele fala aqui, não, porque você mostrou, o que você mostrou para esses inimigos. Tem muitos amigos que pensamos que são nossos amigos, e eles estão tentando nos destruir. São setas inflamadas enviadas pelo diabo para tentar destruir a nossa casa, destruir a nossa família. E esse homem imprudente abriu todo o seu tesouro e mostrou. E quando falaram para ele que ele ia perder tudo, que os filhos dele seriam escravos, ele falou, haverá paz e segurança nos meus, pelo menos na minha casa será. Tem paz assim. Eles estão preocupados em ter paz. Muitos pais hoje em dia estão preocupados com ter tranquilidade. Não, se o que meu filho quiser, não, dá o que ele quiser para ele não chorar. É mais fácil, não. O que você quer, filhinho? Eu lembro que na minha época, a minha mãe só com um olhar a gente já sabia o que não era para fazer. Hoje em dia, os pais falam e não adianta nada. Os filhos fazem o que querem. E os pais querem paz. Eles dão o que os filhos querem. Eles dão os que os filhos estão querendo, e os filhos não são corrigidos. A Bíblia é muito clara, corrige o teu filho, corrige a criança no caminho que ele deve andar. Não fique deixando o seu filho fazer o que ele quer. Ele não tem maturidade para isso. Ele precisa ser corrigido, ele precisa ser ensinado nos caminhos do Senhor, ele precisa ser ensinado, ele precisa ser corrigido. O filho de Ezequias, lá em Gênesis 2 Reis, no 2, no 21, diz assim: então o Senhor falou por intermédio dos profetas, seus servos, dizendo, visto que Manassés, o filho de Ezequias, rei de Judá, cometeu estas abominações, fazendo pior que tudo que fizeram os amorreus antes dele, e também a Judá fez pecar contra os ídolos dele. Ele foi o pior rei que teve, antes dele e depois dele. Porque tinha um pai que não estava preocupado com a educação do seu filho, que estava com a casa desordenada, que estava com a sua casa fora de lugar. Meu irmão, minha irmã, nesta noite, coloque a sua casa em ordem. Veja onde está tendo falhas, onde está tendo dificuldades, e procure corrigir, procure ajudar, sem troca de culpa, sem acusações. Não, onde está o problema? O problema está aqui, então vamos resolver. Não existe culpado, a culpa é de todos. Se a casa der errado, todos vão pagar um preço. Se a casa der certo, todos vão ser abençoados. E tem outra família também que não deu certo, um homem de Deus, temente a Deus, homem segundo o coração de Deus, que a sua família também não deu certo. Todos os seus filhos, vários dos seus filhos, mas alguns que a Bíblia relata foram péssimos, porque ele não tinha uma figura de pai. A família tem que ser o seu bem precioso, o seu bem maior. Se a sua família está doente, você precisa cuidar da sua casa, você precisa cuidar da sua família. Davi, é o homem que eu estou falando aqui agora, teve um reino, era um homem segundo o coração de Deus, onde o reino dele foi próspero, mas a sua casa foi uma tristeza, foi uma negação. Um irmão estuprou a irmã, e o que ele fez?
quando aconteceu isso, quando o irmão errou e estuprou a irmã. Lá em 2 Samuel 13, 21, quando ele ouviu o que o filho tinha feito, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, que um filho tinha estuprado a irmã, ficou irado, ficou nervoso, ficou aborrecido, mas não relata que ele corrigiu, que ele... Aí um irmão, Absalão, ficou com ódio no coração de ter visto aquilo e não ter acontecido nada. Depois ele vai lá e mata o seu irmão. Ele mata o seu irmão, tenta roubar o reino do pai, chega a roubar o reino do pai, e quando o homem, os homens de Joabe e Abissai, lá em 2 Samuel 18, 5, eles vão atrás de Absalão para restituir o reino, Davi pede a Joabe: se vocês gostem de mim, tratem o jovem Absalão com delicadeza. E toda a tropa ouviu Davi dar essa ordem a todos os oficiais. Davi falou: vocês vão lá, pega Absalão, mas trata ele com delicadeza, trata ele com cuidado. Eu sei que ele errou, mas ele é meu filho. Eu não soube corrigir, mas tratem ele com carinho. E aí o que fizeram? Joabe, 2 Samuel 18, 14. Então, Joabe pegou 3 lanças e se as enterrou no peito de Absalão, enquanto ainda ele estava vivo, pendurado no carvalho. É a delicadeza que o mundo vai dar para os nossos filhos. Enfiar a faca no seu peito. O meu antigo pastor, ele falava: se você não corrigir o seu filho, se você não educar, dar umas palmadas quando for necessário, a polícia vai bater e sem pena. O mundo vai bater, a vida vai bater nos nossos filhos e sem pena. Tem muitos pais com medo de corrigir dos seus filhos, com medo de dar a instrução, mas se deixar para o mundo dar, o mundo vai estar pronto para enfiar uma lança no coração deles e matá-los, não vão ter piedade. Davi pediu aqui: Joabe, se você tem amor a mim, trate meu filho com delicadeza. Primeira oportunidade que Joabe teve, foi lá e enfiou a faca no seu coração. Essa é a delicadeza que o mundo dá, quando nós não cuidamos, não corrigimos os nossos filhos. Você hoje, pai e mãe, preste atenção nos seus filhos, estejam perto, estejam juntos, corrijam, porque Deus, Ele vai cobrar isso de nós. Ele colocou a nossa família nas nossas mãos, e Ele entregou você, colocou você lá naquele jardim como sacerdote, e a mulher como a sua apoiadora. Vocês são responsáveis por cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. E hoje, dia dos pais, Deus colocou essa palavra no meu coração: fale para o meu povo cuidar da sua casa, coloquem a sua casa em ordem, tenham uma família estruturada, uma família solidificada na minha palavra, na minha pedra preciosa. Tenha domínio sobre o seu lar. Não deixe uma casa desordenada, uma casa bagunçada. Mas eu agora quero parar de falar de famílias que deram errado e quero falar para as famílias que deram certo, para que nós possamos nos espelhar nessas famílias. Algumas famílias que eu separei aqui. A primeira família que eu quero falar com você está lá em Gênesis 6, 9. Uma família que deu certo, uma família que foi exemplo. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro. Ele fazia o que Deus lhe ordenava. Meu irmão, minha irmã, ande com Deus. Faça o que Deus ordena. Seja justo e íntegro. Você sendo justo e íntegro, você já está num grande caminho, num caminho próspero para a saúde do seu lar. Eu fui criado numa casa onde os meus pais não eram evangélicos, não serviam a Deus. A minha mãe, muito pelo contrário, ela batia um tambor. De vez em quando ela ia para uma mesa branca, Frei Luiz, já fomos em todos os lugares. Onde tinha alguma coisa que ela falava que ia dar certo, estava ela lá e a gente era obrigado a ir. Eu gostava de ir porque depois tinha um lanche, então eu ficava indo lá, sempre gostei de comer, e aí tinha uma mesinha branca lá, mas tem aquela cantina? Tem, então vou lá. Aí o pessoal ia, dava uma benzida na gente, mas assim, eles não temiam a Deus. Eles conheceram a Deus quando a gente já tinha, na verdade, meu irmão, já quando ele estava na adolescência, que ele foi primeiro na nossa casa aí para a igreja, e levou todos, e foi levando um por um. Graças a Deus, hoje toda a nossa casa serve ao Senhor. Mas não foi assim. E hoje,
mesmo com toda a dificuldade que passamos na nossa casa, por meus pais serem justos e íntegros, eu nunca vi meus pais falando mal de ninguém, nunca vi eles dando volta em ninguém, eu nunca os vi prejudicando ninguém, sempre os vi trabalhando muito para nos dar o pouco que eles podiam nos dar. Eles se matavam, se desdobravam para nos dar educação e nos dar um mínimo de conforto, porque passávamos por momentos muito difíceis no nosso lar. Eu ficava usando a roupa do meu irmão, sempre porque eu era menor, mais novo, e a gente tinha muita dificuldade, mas éramos felizes. E nós tínhamos exemplos em casa de pessoas trabalhadoras. E com toda essa dificuldade, todos os 3 irmãos, eu sou do meio, tenho meu irmão mais velho e minha irmã, nos formamos 3 engenheiros na nossa casa. E servimos ao Senhor nesta data, neste dia, até hoje servimos ao Senhor, com a integreza, com meus pais justos e íntegros, porque eles não fizeram mal a ninguém e nos davam educação. Não foram pessoas de falar. Meu pai não falava, quase não falava. E também quase não me batia. Só uma vez que ele deu umas palmadas em mim, meu irmão, que a gente estava tentando fazer uma fogueira no carpete da casa. Aí ele chegou e viu, aí a gente teve que tomar umas chineladas. Mas fora isso, agora minha mãe já era mais ignorante um pouquinho. A minha mãe, quando ela perdia a paciência, a gente entrava na disciplina, e não era fácil. Mas, graças a Deus, as correções dos meus pais nos tornaram homens e mulheres dignos e fiéis ao nosso Deus. Eu agradeço as correções que eu recebi, e Deus cuidou de nós, porque nós passamos por muitos problemas, mas Deus estava sempre ali. A gente estava sempre olhando para as coisas corretas, na simplicidade, na humildade deles. Eles não conseguiram nos criar, homens e mulheres dignos. E hoje, graças a Deus, todos servimos a Deus. Então, meu irmão, seja íntegro, dê exemplo para o seu filho. Não adianta você falar, faça isso, faça aquilo. Meu pai tinha uma frase que ele falava, que a gente faz o que eu faço, mas não faz... Não, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Alguém já ouviu isso aqui? O seu pai já falou alguma coisa assim? Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Mas a gente ficava olhando, porque tinha algumas coisas que ele fazia que não era para se fazer, então a gente... Mas tinha algumas coisas que ele fazia, tipo pegar a comida na panela, estava fazendo, aí quando eu ia fazer, mas meu pai faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. E a gente ficava, poxa vida, mas... Porque nós queremos fazer o que os nossos pais fazem. Se o seu filho estiver vendo você dando volta nos outros, pode acreditar que ele vai ter grande probabilidade de ajudar. Um tempo atrás eu estava vendo um casal jovem com um filho de 2 anos pulando o BRT para não pagar passagem, subindo aquele com uma criança de 2 anos. O que aquela criança está aprendendo? O que aquela criança vê? Meus pais estão se dando bem, meus pais estão dando volta aqui em alguém, e ela vai crescer com aquele sentimento que aquilo é certo. Quando cai uma carga na rua, eu vejo às vezes carro com criança fica no carro e os pais vão para o carro saquear a carga. Essa sociedade está sendo criada, tem sido doente, porque eles não sabem os valores do que é certo e o que é errado. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos valores corretos. Na nossa casa, se a gente chegasse em casa com alguma coisa na escola que não fosse nossa, eu lembro uma vez que, não sei, lembro se foi eu ou se foi o irmão, chegou com uma borracha que não era nossa. Minha mãe pegou aquilo no outro dia, vamos lá, de quem você levou? Isso não é seu. Tivemos que ir na escola, deu para a professora, olha, isso aqui não é nosso, não é dele não. Fez a gente ir lá e devolver, então aquilo ficava na nossa mente. Aquilo ficava na nossa... Ele estava ali sempre olhando por que a gente estava chegando em casa, viu? Isso não é teu. Tem pais que chegam, olham para o filho, chegam com coisas que não é dele. Onde é que você achou isso? Eu achei. Isso não é seu. Temos que começar a educar os nossos filhos com cuidado, estar presente, estar perto. Temos que estar perto. Outro pai que eu quero falar com você está lá em Ruth. Ruth, do 1 ao 3. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Molom e Quilom, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Esse homem é citado só até aqui. Elimeleque morreu.
mas tinha a sua casa estruturada em ordem. Nós vemos um trecho, uma família, que quando o sacerdote morre, os seus filhos continuam casados, mas eles também vêm a morrer e só ficam as 3 mulheres. Noemi, Ruth e Orfa, suas noras. E elas ficam desesperadas porque naquele tempo as mulheres não conseguiam se sustentar, não conseguiam se prover sem um homem. E Noemi decide ir embora. As noras começam a chorar porque elas não querem se despedir de Noemi, porque essa família era uma família estruturada, era uma família que deu conforto para aquelas mulheres, que deu o que elas não tinham nas suas casas. Eu creio que Ruth e Orfa, elas não tinham a família que elas tiveram na casa de Elimeleque. Por isso que elas choraram, porque se você mora em uma casa onde não tem paz, quando acontece alguma coisa, muitas pessoas querem casar, porque querem sair de casa porque a sua casa não está em ordem, a sua casa não tem paz, e ficam desesperados. Tem jovens hoje em dia casando para sair de suas casas, porque a sua casa não está em ordem, a sua casa está de pernas para o alto, e acham que se casarem vão sair para uma casa melhor, às vezes fica pior ainda. Nós precisamos estar bem com nós mesmos, estarmos em ordem. Não adianta tentar casar para fugir de problemas, porque nosso problema será muito maior, porque as contas vão aparecer, as responsabilidades aumentam. E nesta casa aqui, eu vejo uma casa onde elas tinham o que elas não tiveram nas suas casas. E Noemi tem um diálogo com Ruth e com Orfa: vocês têm que voltar. Elas começam a chorar: eu não posso, eu não vou mais poder sustentar. Então Orfa, ela começa a dizer o que ela pode oferecer para elas, não pode oferecer nada. Mas Ruth fala uma frase, e lá no capítulo 16, que hoje usamos em casamentos. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Nós vemos uma casa aqui estruturada, uma casa em ordem, uma casa com honra, com fidelidade, uma casa onde a mulher estava viúva, uma teve que ir porque ela viu que teria mais esperança na sua casa, mas Ruth, ela não estava se importando, ela ia honrar. Existe honra na sua casa? Você tem pessoas fiéis do seu lado, meu irmão, minha irmã? Nesta casa aqui, a gente vê uma casa onde existia ordem, onde existia provisão. Quando as coisas ficaram ruins, Elimeleque logo pegou a sua família e foi por uma terra procurar dar o melhor para a sua casa, para a sua família. Procure dar o melhor para a sua casa, para a sua família. Dá instrução, dá correção. Procure estar com a sua família em ordem. A última família que eu quero falar aqui nesta noite é a família de Esther. Esther foi uma jovem, foi adotada por Mordecai, e Mordecai a criou. Lá em Esther, capítulo 2, versículo 11. E esse homem cuidou de Esther, ele passeava todos os dias para ver como estava. Esther foi levada ao palácio, e todos os dias Mordecai estava ali olhando, atento: o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha filha? Ele estava sempre por perto. Meu irmão, minha irmã, esteja sempre perto dos seus filhos. Esteja olhando, esteja vendo o que ele está fazendo. Se ele estiver no computador, vai lá ver o que ele está fazendo. Se ele estiver com quem ele está brincando, quem são os seus amigos? Os amigos são uma grande influência na vida dos nossos filhos. Nós precisamos estar atentos aonde eles estão pisando, quem está com eles, o que eles estão fazendo. Hoje em dia a gente tem um mundo nesse aparelhozinho aqui, que na nossa época a gente não tinha acesso a tanta informação, e eles hoje têm muito mais informações do que a gente imagina. Nós precisamos estar atentos aonde eles estão, precisamos estar perto. E Mordecai, ele estava ali perto. E lá no capítulo 15, a gente vê outra qualidade que Mordecai passou para Esther. Esther, filha de Abiú, tio de Mordecai, que a tomara por filha quando lhe chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quanto haviam, porque Esther era uma pessoa simpática, amável. Seu filho é simpático, a sua família é amável. Você vê isso na sua família? Esther, ela
a Bíblia diz que onde ela passava, todos que a viam que Esther tinha algo diferente, era simpática, era uma pessoa querida. E o eunuco do rei, nessa passagem, ele vai lá e, você só vai levar, deu a instrução. As jovens tinham que se apresentar ao rei, e ele não ligava, mas quando chegou a vez de Esther, ele falou, porque eu gostei de você, você é simpática, você é amável, faça isso, leve só isso, e se apresente ao rei. Na hora que ele chegou ao rei, a Bíblia fala que ele só levou o que o eunuco do rei mandou, porque ela alcançava favor por onde ela passava. Muitos de nós somos pessoas que as pessoas não querem estar perto. Às vezes criamos nossos filhos, que eles não conseguem ser educados, não conseguem ser amáveis. Tem pessoas que ficam vendo crianças e dizem, olha que criança chata, porque não tem correção dentro de casa. Mas existem crianças, a gente tem pessoas que a gente vê, nossa, eu vou ajudar essa criança. Então, meu irmão, ensine o seu filho a ser educado, a ser simpático. Preste atenção como o teu filho tem se portado. Ensine princípios para educar. Na minha época, se eu chamasse um mais velho de você, a minha mãe dava um carinho na gente. Era só a gente falar, não, você o quê? É senhora, é senhor. Esse respeito com o tempo está passando, mas isso é importantíssimo. Você tratar o mais velho, quando a gente passava na rua, estava no ônibus e via alguém sentado, minha mãe, levanta, não está vendo que tem uma pessoa mais velha, a gente tinha que ficar em pé na hora. E aí tem alguns que ainda fingem que está dormindo, porque não querem sair para o mais velho. Hoje em dia as crianças estão assim. Na minha época, quando eu via, eu não conseguia ficar mais sentado se eu estivesse vendo alguém mais velho. Até hoje eu sou assim, eu não consigo, porque foi ensinado, isso está dentro de mim, está dentro de nós. Os mais velhos são assim, não podem ver alguém mais velho que a pessoa fica, mas os mais jovens hoje em dia têm fingido que estão dormindo e não ajudam ninguém, não ajudam. Nós precisamos estar alinhados com o que o nosso Pai nos ensinou. No capítulo 20, Esther capítulo 2, versículo 20, Esther não havia declarado ainda a sua linhagem a seu povo, como Mordecai lhe ordenara, por Esther, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai quando a criara, ela era obediente. Hoje em dia os filhos acham que cresceram e já não querem mais obedecer. Não, acha que a gente não sabe de nada. Meu filho, minha filha, ouça o seu pai, ouça a sua mãe, você que está me ouvindo aí na sua casa, preste atenção no que os seus pais falam. Nós como pais, nós precisamos ouvir os nossos filhos e instruí-los. Hoje em dia os nossos filhos acham que a gente não sabe. Não, pai, você não sabe de nada. Lá em casa de vez em quando a gente tem alguns embates, e eu tento mostrar para ele, meu filho, não é assim. Mas eles acham que sabem de tudo, mas tem hora que eles caem na real. Você tem que passar o seu ponto de vista dentro da palavra de Deus. Não, pai, isso não tem nada a ver. Se nada a ver, está sendo uma desgraça nessa geração. Tudo não tem nada a ver, tudo é normal. Você tem que aceitar tudo. Você precisa respeitar, mas não aceitar. Nós respeitamos, mas não aceitamos muitas coisas que não prestam. E nós precisamos cada vez lutar contra isso. Lutar contra esse nada a ver. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a nos obedecer. Quando falarmos uma vez, ele conseguir entender que não é não, e pronto. Não é não, e sim é sim. Ah, mas porque todo mundo faz? Não me importa, não é não, e não é não. Você precisa corrigir o seu filho no futuro, ele vai te agradecer. Muitos dinossauros, como o pastor chama aqui, né? Sabem disso. Quantos de nós não fomos corrigidos e hoje nós não estamos conseguindo passar para os nossos filhos a correção que os nossos pais nos deram, e nossos filhos têm se perdido, têm ido para caminhos que não tem mais volta. Se a gente não educá-los lá fora, não vão ter piedade, vão fazer como fizeram com o filho de Davi, vão enfiar a faca no seu peito e vão matá-lo, e será tarde demais. Mordecai estava sempre perto, e quando teve um burburinho de que ia dar ruim, ele já estava ali para saber, Esther, vem cá, está acontecendo isso, faça isso, isso e isso. Ela na mesma hora foi lá e conseguiram reverter o que seria a morte do seu povo
em bênção e exaltar o seu pai por estar próximo, estar perto. Então, nessa noite, meu irmão, minha irmã, esteja próximo do seu filho, esteja perto, não deixe o seu filho se perder, não deixe a sua casa fora de ordem. Quando um da sua família perde, toda a casa perdeu. Não deixe sua casa fora de ordem. Não adianta organizar fora se dentro está bagunçado. Não adianta eu cuidar dos outros se eu não estou cuidando da minha casa. A nossa vida de pastor é uma vida complicada, né, pastor? Porque a gente precisa cuidar da nossa casa e não pode falhar dentro de casa. Porque quando a gente fala, pastor, na hora, a gente precisa estar em vigilância constante. Mas é difícil. Muitos de nós, muitos pastores, perdem os seus filhos porque eles não conseguem cuidar da sua casa, porque às vezes está ocupado com outro. E você precisa orar pelos nossos filhos. Ore pelos filhos dos pastores, dos líderes da casa de Deus. Às vezes estamos envolvidos com o trabalho, com o ministério, e não estamos olhando para os nossos filhos. Eu tenho me policiado muito para cuidar da minha casa, dos meus filhos, e eu sei que você, líder, não deixe de olhar para os seus filhos. Às vezes você vem para a igreja, vai para o ministério e não está vendo o que o seu filho está fazendo, o que o seu filho está passando. Procure cuidar do seu filho, cuidar da sua casa. Homem, mulher, pais, né? Hoje nós estamos falando para os pais. Pais, coloque a sua casa em ordem, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. É uma tarefa difícil, mas Deus colocou essa responsabilidade nas nossas mãos. Essa palavra tem entrado no meu coração e Deus tem falado comigo: coloque a sua casa em ordem, você precisa estar justo, você precisa estar alinhado. E a gente tem tentado fazer o melhor que nós podemos. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas nós, graças a Deus, na nossa casa, tem servido ao Senhor com dificuldades, com lutas, como temos passado, mas Deus tem nos sustentado. A nossa casa cada dia tem sido melhor, e eu creio que vai ser assim, porque eu tenho tentado botar a nossa casa em ordem. Meu irmão, minha irmã, é o seu bem maior, é o seu lar, é a sua casa. Uma família unida, ela vence unida. Quando ela tem um propósito, a família toda tem um propósito. Essa família, se o teu filho for vencedor, se a sua esposa for vitoriosa, você terá paz, você será vencedor. Se o seu marido for próspero, você será próspera. A sua casa precisa estar alinhada. Somos uma equipe. Eu falo isso às vezes lá em casa, a gente é uma equipe. A gente precisa estar alinhado, a gente precisa estar falando a mesma coisa, um ajudando o outro. Se um não ajudar o outro, fica sobrecarregado para um ou para outro. Todos temos que trabalhar no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Outra coisa, já estou concluindo. Não mostre o seu tesouro. Não fique mostrando, se exibindo. Tem pessoas que mostram toda a sua vida na internet, em redes sociais, para falsos amigos que não estão preocupados, só estão ali querendo destruir a sua vida, torcendo contra. Mostre a sua vida para o Senhor Jesus. Mostre a sua casa para Deus. Não fique mostrando seus tesouros para amigos, para amigas, que muitas vezes não querem o seu bem, só querem que você, quanto pior tiver para você, mais eles estão felizes. Então, não faça como Ezequias fez. Guarde o seu tesouro para a sua casa. Acompanhe seus filhos e os corrijam quando for necessário. Seja justo, íntegro e obedeça a Deus como Noé, ainda que pareça loucura. Noé, quando Deus mandou ele fazer a arca, todos começaram a rir dele, todos começaram a fazer chacota. Maluco, está fazendo o quê? Não choveu, para que essa arca? Quem vai levar essa água para o mar? E Noé obedeceu a Deus, mesmo que pareça loucura. Meu irmão, minha irmã, se Deus mandou você fazer, faça. Obedeça a Deus, seja justo, seja íntegro, obedeça como Noé, esteja sempre perto e seja exemplo para o seu filho. Não adianta falar. Existem pessoas que querem convencer com discursos, com palavras, mas os seus atos, as suas atitudes os condenam. Não adianta ser eloquente, falar: olha, não faça isso, siga essa ordem, siga aquela palavra, faça assim, 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 se você não está fazendo. Você não vai ser exemplo para ninguém. Eu não lembro de uma vez do meu pai ter me chamado para falar o que eu devia fazer. Não, eu quero que você seja educado assim, assim, até porque ele não tinha muita instrução. Meu pai só tem a 4ª série primária.
Foi um homem que lutou muito, era um homem humilde, simples, mas conseguiu nos dar educação através dos seus exemplos. Porque nós vimos como era a nossa casa, como eles faziam, e nós seguimos assim, não por palavras, não adianta você falar. Em Provérbios 4:1 diz assim: ouve, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Provérbios 22:4 ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 23:22 ouve a teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 28:23 corrija uma pessoa, e no futuro ela apreciará isso, mais do que quando você tivesse elogiado. Uma pessoa, ela vai te agradecer quando você a corrigiu, mas ela não vai lembrar dos elogios que você fez para ela, mas quando ela teve uma correção, ela vai lembrar de você. Provérbios 29:17 corrige os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Provérbios 29:19 o servo não se emendará com palavras, porque ainda que entenda, não obedecerá. Valorize e honre seus pais. Esse é o primeiro mandamento com promessas. Muitas pessoas têm perdido a sua casa, têm perdido a sua família, porque não têm honrado os seus pais, não têm honrado a sua casa. Muitas famílias, você tem perdido sonhos, tem matado sonhos, porque tem perdido a sua casa para esse mundo. Porque estão cada um para um lado, cada um fazendo uma coisa e não estão unidos num só propósito. Você precisa ter novos sonhos para a sua família. Vocês precisam estar unidos em um sonho. A vitória de um é a vitória de todos. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Vocês precisam colocar a sua família no mesmo propósito, unidos com o nosso Deus. Nossa família é projeto de Deus. Nossa família é o Senhor que nos deu. Por mais desmantelada que você pareça que a sua família foi a melhor que Deus colocou. Eu lembro da minha infância, eu achava que a minha família era a pior de todas. Meu pai tinha dependência, alguns anos da nossa infância, ele era alcoólatra, ele tinha dependência do álcool, e a gente tinha grandes problemas lá, a gente via discussões dos meus pais, passamos por momentos difíceis demais com o problema do alcoolismo, e achávamos que a nossa família era a pior de todas. Eu falava, meu Deus, eu cheguei a pedir a Deus, por que eu nasci nessa família, com esses problemas todos? Não fomos famílias perfeitas, não éramos uma família perfeita, mas era o que Deus tinha me dado, era onde Deus estava nos implantado, era onde Deus queria que nós crescêssemos, para aprendermos a dar valor a tudo que Ele tinha para colocar no nosso caminho. Então, meu irmão, minha irmã, por mais difícil que seja a sua caminhada, a sua família, é ali que Deus te colocou, é ali que Deus vai te fazer prosperar, é isso que Deus quer te ensinar, que você seja a luz onde você está, que você possa levar a sua família para um objetivo. Quero te convidar a ficar de pé nessa noite.